Fala, nação corintiana aqui do Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar muito aqui sobre Corinthians, Ranieri, José Martinez, Rodrigo Garro, Memphis Depay, treino tático de Dorival Júnior, informação super importante referente... Bom, eu vou deixar para o final do vídeo aqui para vocês ouvir, mas você tem que ficar até o final do vídeo, porque é muito importante mesmo que você saia daqui com essa informação. Vou pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar aqui com as questões dos contundidos do Corinthians, tá? O Corinthians que tem André Carrillo hoje, só para atualizar vocês, para vocês ficar totalmente atualizado. Fiel, o corintiano de verdade, ele tem que se atualizar sobre tudo que acontece. É sobre Names Rights, é sobre patrocínio Master, é sobre polêmicas que acontecem no Corinthians, sobre questões médicas, sobre jogos do Corinthians, sobre pós-jogos, análise tática. A gente tem que ficar inteiro de tudo aí, atualizado de tudo realmente que acontece no Corinthians. A gente não tem que vir aqui e só ficar querendo assuntos bomba, só ficar querendo, por exemplo, atualizações de contratações. A gente tem que se inteirar realmente de tudo que acontece no nosso Corinthians. A última informação é uma bomba, tá? Só que a gente tem que se pegar e atualizar sobre todas essas questões que acontecem no nosso timão. Por exemplo, lá no Corintianeiro a gente falou sobre Names Rights, deu uma atualizada importante lá para vocês. Falamos também questões de Memphis Depay, falamos sobre Marcelinho Carioca, que é embaixador da Esportes da Sorte agora, que é a patrocínio Master do Corinthians. Tem muita informação legal, o Corinthians já estipula, determina um valor para negociações de Guinegão. Isso não significa que tem proposta na mesa, porque não tem. O que tem são valores estipulados do Corinthians aí para iniciar negociações com qualquer clube. Um grande exemplo aqui é, por exemplo, aparece um clube para negociar, ele sabe que por um exemplo, tá? Porque eu não sei o valor, vou trazer no dia da manhã. Um exemplo, por menos de 250 milhões a gente não inicia negociações. É um valor estipulado do Corinthians, tá? E eu falei muito sobre isso lá. E se você não assistiu, espero que você vá lá assistir, porque o vídeo está muito bom, muito legal. Fiel. Contusão no Corinthians, tá? Quais jogadores estão machucados? A gente tem hoje no departamento médico Rodrigo Garro, Memphis Depay, Ranieri, José Martinez e André Carrillo, né? É uma lista, fora o Charles. São 6 jogadores aí que estão contundidos. O Corinthians joga contra o Sport no domingo às 5h30 da tarde. Vou trazer algumas informações para vocês. Primeiro, Memphis Depay e Rodrigo Garro fizeram treinamentos separados, tá, Fiel, no campo. Não estão treinando junto com o elenco, porque esses aí vão demorar mais um pouco. Memphis Depay pode jogar contra o Sport Corintianeiro? Há uma dúvida se pode jogar, tá, Fiel? Ainda não está determinado se ele vai para campo ou não. Eu acredito que Memphis Depay não deve jogar contra o Sport, assim como também está confirmado o Ranieri, que não joga contra o Sport. O jogador já está em transição física para voltar, mas ainda está treinando separado do grupo, não está aí treinando com o coletivo, tá? Charles está fazendo aí também uma recuperação física, tá? Tá apenas correndo, não tá nem fazendo transições com bola ainda. O Charles foi um pouquinho mais sério. André Carrillo, há uma possível e pequena esperança que ele possa jogar aí o segundo jogo da semifinal, mas também é muito difícil. Na questão do André Carrillo, a situação dele também é uma situação um pouco mais séria e pode ser que o André Carrillo venha voltar a jogar bola no Corinthians apenas na final da Copa do Brasil, tá, Fiel? Apenas uma eventual final se o Corinthians passar do Cruzeiro, e vamos passar com certeza. Rodrigo Garro é um mês, tá, Fiel? 30 dias parado, aí 30 dias na geladeira, o jogador tratando no Corinthians, então possivelmente vai voltar apenas aí no primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, que será aí lá pro final de outubro, se eu não me engano, confirmem aí pra mim, tá? Mas eu acredito que o Rodrigo Garro vai pra jogo. Então essas são as atualizações dos jogadores do Corinthians que estão contundidos. Hoje no Corinthians, Dorival Júnior fez um trabalho tático muito interessante, que é sobre contra-ataque e pressão após a perda da bola. Então o Corinthians perdeu a bola, o clube já faz pressão para tomar a bola. Foi trabalhado muito isso hoje nos treinamentos do Corinthians, e o contra-ataque aí que fez em campo reduzido, usando apenas meio campo em situações de vantagens. Que situações são essas? Contra-ataque 3 contra 2, 3 atacantes e 2 zagueiros, tá? Contra-ataque 4 contra 3, contra-ataque 2 contra 1. O que aconteceu nessa situação, que foi uma situação inusitada? Chegou um certo momento que o Dorival Júnior entrou dentro do campo do Corinthians e ficou putaço, ficou pistola. Porque o Corinthians estava demorando muito nas tomadas de decisões. Então o Corinthians atacava e estava carregando muita bola. O Dorival Júnior cobrou mais velocidade,
mais intensidade e mais objetivo nas finalizações. Mas ele precisou entrar dentro de campo e deu lá uma bronca mesmo, mas foi uma bronca na geral. Por que estou contando isso para você? Porque isso é interessante. O treinador tem que trabalhar, o treinador tem que fazer esses tipos de trabalho mesmo, com intensidade, com objetivo e explicar aquilo que ele quer. Eu quero toques rápidos e finalização rápida, eu não quero que carregue a bola. A gente tem que aproveitar a vantagem do 3 contra 2 com a vantagem numérica. Se você ficar carregando a bola, dá tempo do adversário voltar e ficar de igual para igual, 3 contra 3 ou 4 contra 4. É um Corinthians, fiel, trabalhando de forma mais objetiva. E o Dorival Júnior ele tem essa competência para fazer o time trabalhar de uma melhor forma, que inclusive com o Dorival Júnior o time está dando resultados com bastante contundidos. A gente já fez aqui para vocês aqui informações de quais os números que estão aí. André Carrillo, Rodrigo Garro, Charles, Ranieri, Memphis Depay são muitos contundidos, fiel. E o Roberto que está voltando apenas agora. E mesmo assim o Dorival Júnior consegue fazer esse time progredir, consegue fazer esse time jogar. E isso é de grande importância para o nosso Corinthians. É o treinador certo. Imagina se tivesse chegado às 4 contratações que ele pediu, hein? As 4 contratações de nível titular que foi prometido para ele na gestão Augusto Melo junto com o Fabinho Soldado. Se tivesse chegado então, hein? Como estaria esse Corinthians hoje? E se o Garro, o Yuri, o Memphis estivesse jogando e o André Carrillo estivesse jogando sempre sem contundir? Como estaria esse Corinthians hoje na mão de Dorival, hein? Acredito que estava bem melhor do que está hoje, porque é um bom treinador e muita gente queria a cabeça do Dorival, né? Queria que o Dorival fosse demitido, que não era aí técnico pro Corinthians, infelizmente, tá? Fiel, antes de passar para essa nova informação que eu tenho para trazer para vocês, que inclusive não é minha, tá? E eu vou dar os créditos aqui. Quero trazer para vocês aqui sobre essa mídia podre. Vocês acreditam se quiser, estavam criticando a convocação do Hugo Souza na seleção brasileira, o tal do Juca Kfouri. E tem mais 2 lá dizendo que o Hugo Souza não é goleiro ideal para a seleção brasileira porque ele tomou um frango do gol do Viveiro do Atlético Paranaense. Bora, fiel. Cara, eu fiquei surpreso. Realmente, tudo que essa mídia faz é para prejudicar o Corinthians. Eles são totalmente anti-corintianos, mas existe um objetivo por trás disso. Tudo que você cria polêmica relacionada ao Corinthians dá audiência. Então é isso que eles fazem. Eles tentam criar polêmicas e situações bombásticas para gerar grandes audiências para eles. São todos anti-corintianos e também geram aí bastante polêmica. Onde já se viu falar que o Hugo não merece seleção? Qual goleiro no Brasil hoje está jogando mais que o Hugo? Qual goleiro no Brasil hoje cata mais pênalti que o Hugo? Qual goleiro no Brasil hoje é melhor debaixo da linha ali do que o Hugo? Só porque ele tomou um gol que estava impedido do Viveiros, que pode até ter sido uma falha dele, sim, mas qual goleiro não falha? Então falar que o Hugo não merece uma convocação para a seleção brasileira, vai me desculpar, mas realmente essa mídia do Brasil é uma mídia realmente podre, tá? Tanto é que estão inventando que o Memphis está numa suíte de 270 mil reais a diária, onde ele pagaria 8 milhões de reais mensais. Essa informação, pelo amor de Deus, ela é mentira. Eu critiquei o Memphis sim lá no Corinthianeiro, mas porque ele não queria jogar contra o Atlético Paranaense, ele não queria ser escalado por questões de cansaço. Isso eu critiquei. Critiquei dele ter elogiado o ex-profissional do Corinthians na gestão do Ramon Dias, porque você denigra a imagem dos profissionais que lá já estão ocupando a mesma posição. Mas mentir referente ao cara, falar que o Corinthians paga 270 mil reais a diária numa das suítes de luxo mais cara e uma das melhores do mundo, isso pra mim é uma falta de ética, isso pra mim é pilantragem desta mídia vagabunda. Essa informação é mentira, tá? Memphis Depay não fica Se ficar com o dinheiro dele, ele tem dinheiro pra isso. Mas com o dinheiro dele, uma vez ou outra, pra conduzir uma festa ou pra fazer um evento, tudo bem. Mas mentir que ele mora lá, até porque não faz sentido nenhum. Se ele ganha 6 milhões de reais no Corinthians, por mais que o cara é podre de rico, ele vai ficar jogando no Brasil só a troco de moradia, porque ele vai pagar 8 lá na suíte de luxo, então não faz sentido nenhum essas informações que saíram referente ao Memphis Depay. Certo, fiel? Comentem que eu quero saber a sua opinião. E agora a bomba, que quem trouxe foi o canal do Kaká Catalão, que inclusive é um canal que eu gosto muito, tá? Sempre quando eu posso eu estou acompanhando, porque é um cara que não tem papas na língua, e eu me espelho nisso, porque eu também sou assim. Eu também não tenho papas na língua, eu falo o que eu penso, falo o que eu tenho que falar. E o Kaká Catalão também segue esse mesmo raciocínio, segue também essa mesma linha de trabalho. É um cara que fala o que tem pra falar e um cara que é corintiano pra caramba. Então eu gosto de canais
de pessoas que são corintianas pra caramba. E o Kaká Catalão é uma dessas, então eu quero parabenizar o trabalho dele e também para vocês aqui que ainda não conhecem o canal dele, por favor, vão lá e se inscrevam porque compensa. Já pode chegar e escrever, porque eu garanto para vocês que é um ótimo canal. Ele trouxe informações que isso é um assunto bastante sério e triste ao mesmo tempo, que eu já tinha trago algumas informações alguns vídeos atrás que o irmão do Duílio Monteiro Alves estava trabalhando no marketing do Corinthians, mandando e desmandando lá, né? Que é o senhor, se eu não me engano, é Adriano Monteiro Alves, né? E agora o Kaká Catalão trouxe uma informação que houve uma reunião aí na casa do Adriano Monteiro Alves, que é o irmão do Duílio Monteiro Alves, quem não sabe, ex-presidente do Corinthians, com vários integrantes lá do Corinthians, alguns diretores, algumas pessoas lá, tá? Cara, isso é totalmente sério e totalmente grave. Vocês estão compreendendo a situação dessa gravidade? Mas por que, corintianeiro? Porque o Osmar Stabile não está cumprindo aquilo que foi prometido. Ele disse que renovação e transparência não ia trabalhar. Ah, corintianeiro, mas é o irmão do Duílio Monteiro Alves e tal, não pode culpar o cara pelos erros do irmão. Não pode o caralho. Não pode o caralho, irmão. É irmão dele. Você acha que compactuou? Você acha que não sabia das coisas que aconteciam? O irmão do Duílio Monteiro Alves estava negociando na mesa, junto com o Osmar Stabile, negociações entre Adidas e Nike, na época que o Corinthians fechou com a Nike. O que esse cara, pelo amor de Deus, tá fazendo no Corinthians? O que esse cara tá trabalhando no marketing do Corinthians? O que esse cara, pelo amor de Deus, está trabalhando, fazendo reunião na casa dele com integrantes do Corinthians, com pessoas do Corinthians, que ocupam posições importantes dentro do Corinthians? Então, para quem não lembra, quando o Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians tampão, que eles costumam dizer assim, na primeira fileira da coletiva estava lá os principais, vamos dizer assim, responsáveis, os presidentes, no caso ali, o Alê, presidente do Gaviões da Fiel, das torcidas organizadas do Corinthians. E foi perguntado um repórter, ele perguntou uma pergunta para o Osmar Stabile que lá fora estavam faixas escrito que renovação e transparência não ia ter vez no Corinthians. Não foi exatamente com essas palavras, mas estava dizendo que renovação e transparência no Corinthians não, que nós não vamos aceitar renovação e transparência no Corinthians. E o repórter perguntou sobre isso, sobre as faixas, tudo, e o que ele pensa sobre isso. Ele disse, pra mim, primeiro ele quis dar um de 10, né? Pra mim, se o cara for bom profissional, pouco me importa se é de renovação ou transparência ou não. Ele sendo bom profissional. E logo em seguida o microfone foi passado para o presidente da Gaviões da Fiel, Alê, onde ele disse as seguintes palavras. Só de você imaginar, só de você pensar em colocar alguém da renovação e transparência, você já deixou a desejar para nós. Se entrar renovação e transparência dentro do Corinthians, haverá um protesto sem cessar. A gente vai fazer aqui, e por isso que eu gosto muito do Gaviões e de todas as torcidas, porque se não for a torcida organizada para cobrar, cara, é eles que vão lá na porta do estádio cobrar. Então muitos corintianos às vezes reclamam ou fazem críticas, às vezes está no conforto aqui da casa e é os caras que estão pegando o metrô para ir lá na porta do CT, é os caras que estão se reunindo para ir lá. Os caras são corintianos pra caramba, eu amo esse clube com todo o meu coração e aqui, cara, eu falo para vocês que o Corinthians sem as torcidas organizadas não seria essa potência que é hoje. As torcidas organizadas, ela tem muito a ver com essa história desse clube maravilhoso, tá? Então eles cobram isso e cobram muito bem, na minha humilde opinião, porque tem que ser cobrado, porque a renovação e transparência deixou o Corinthians nessa situação financeira onde nos encontramos. É um estádio que era um valor, depois ficou valendo 3 vezes mais. São contratos que a gente não consegue compreender. Jonatas Cafu ganhando 300 mil, Luan, contrato de 4 anos ganhando 800 mil. São estacionamento, aquele contrato que ninguém consegue entender como que o Corinthians faz um contrato onde ele não arrecada R$1 de um estacionamento que é seu. Então tem muitas coisas que aconteceram no Corinthians que fizeram com que a gente tenha esse trauma da renovação e transparência, onde a gente tenha, vamos dizer assim, esse receio com essa chapa renovação e transparência, tá, Fiel? Então quando você pega um irmão, que é um cara que foi presidente do Corinthians, onde prometeu pagar todas as dívidas do Corinthians, e além de não pagar, aumentou, e fez tudo que fez, tanto é que está sendo investigado pelo Ministério Público, negócio de cartões corporativos, com Babyliss, Tadalafila, questões de mercadinho que comprava aí, vários assuntos que estão sendo investigados. Como que a gente pode deixar um irmão desse cara mandar e desmandar dentro do Corinthians? É por isso que eu disse para vocês que esse Romeu Tuma Júnior não é confiável, que para mim essa história de estatuto é uma cortina de fumaça. Só acredito na hora que eu ver
realmente que mudou a reforma do Estatuto do Corinthians. E que esse cara, esse Romeu Tuma Júnior, eu vou falar para vocês, ele não merece ocupar a posição que ele está ocupando, porque, na minha opinião, a pessoa mais influente dentro do Corinthians que existe hoje não é presidente, né? É o Romeu Tuma Júnior. Cara, vocês perceberam que todo mundo que ele apoia para presidente ganha. Todo mundo que ele apoiou, ganhou. Ele apoiou o Roberto de Andrade, ganhou. Ele apoiou o Andrés, ganhou. Ele apoiou o Duílio, ganhou. Ele apoiou o Augusto Melo, ganhou. Depois que eles brigaram. Todo mundo que ele apoia, ele ganha. A influência dele no Corinthians é gigante. É gigante. Então vocês acham mesmo que, por exemplo, as votações ganhou 9-7 a favor, uma votação vergonhosa que deveria ser unânime para investigar aí as questões do cartão corporativo de Andrés e de Duílio. E caso o Corinthians concluísse que eles têm culpa no cartório, vamos dizer assim, eles poderiam ser expulsos do Corinthians. Até hoje não abriram negociações para o Corinthians não abriu investigações internas para aí fazer uma investigação própria do Andrés e do Duílio. Quem teve que tomar as rédeas foi o Ministério Público, graças a Deus. Então, para vocês verem, tanto que no Corinthians, quando se trata de inovação e transparência, as coisas não andam. Mas quando foi para impeachment o Augusto Melo, que impeachmentou muito bem, andou rapidinho. Romeu Tuma Júnior fez rapidinho, porque estava brigado com ele, né? Porque se fosse amiguinho dele, de repente estava lá até hoje. Agora a questão do irmão do Duílio, o irmão do presidente, o irmão... Cara, esse Duílio foi o pior presidente da história do Corinthians, junto ele com Augusto, com Andrés, mas foi um dos piores. Um dos piores. Então como que o irmão desse cara tá fazendo no Corinthians? O que ele tá fazendo lá, cara? O quê? Não faz sentido nenhum. Então, na minha humilde opinião, tem que ser averiguado isso de uma forma mais ampla, de uma forma mais ríspida, e ele não pode continuar trabalhando no Corinthians e dando cartas lá, tá, fião? Não pode estar no marketing do Corinthians ou qualquer setor que seja, tá? Então, quero agradecer aqui a presença de todos vocês aqui no canal do Corintianeiro 2.0. Não se esqueçam de ir lá no canal do Kaká Catalão, de se inscrever lá, porque é um ótimo canal, um canal muito bom. Recomendo, super recomendo para vocês. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!